Olá, turminha! Espero que estejam bem. Vamos a mais uma videoaula e hoje o assunto é dissipadores de energia térmica. Então, pessoal, dissipadores de energia térmica, ou simplesmente dissipadores para nossa área, é um componente, é uma peça metálica, normalmente feito de cobre ou alumínio. Ocorre que alguns componentes eletrônicos, alguns chips, devido ao alto grau aí de processamento, ele tende a esquentar bastante, né? É o que ocorre com os nossos microprocessadores. O fluxo de elétrons, né, o fluxo de sinais num componente desse é muito grande, então é muito comum esse componente aquecer demais. E esse aquecimento ele precisa ser dissipado, senão eu posso causar aí a queima do equipamento. Pode ocorrer aí inclusive, rachar o componente. Então, quando eu coloco um dissipador no meu componente, no meu chip, a tendência é que o calor do chip passe para o dissipador e esse dissipa esse calor para o ar. E isso, pessoal, é uma característica desse metal, né, de dissipar o calor. E além disso, tem o formato dele, ele já tem um formato que propicia a dissipação do calor. Além, é claro, do próprio material, né? Você pega aí qualquer objeto de alumínio, mesmo num dia de calor, ele tende a ser mais frio. Se encosta, por exemplo, pega aí uma pia de alumínio, né? Mesmo num dia de calor, você encosta nela, já é um material frio, né? Ele propaga o calor, ele espalha, ele dissipa no ar esse calor. Então, pessoal, esse dissipador ele precisa estar em contato direto com o meu componente, né? Com o processador ou qualquer outro chip. Ele precisa estar em contato direto. E como essas superfícies elas não são perfeitas, é colocado uma pasta térmica, justamente para ele dar mais aderência, né? Então é realmente um material pastoso, normalmente feita de óxido de zinco e silicone, e ele faz realmente o material dar mais aderência, né? Evitando que fique aí algumas imperfeições, né? O material tem que estar realmente bem colado uma peça na outra, para eu ter assim, uma melhor dissipação, digamos assim. Esse material da pasta térmica é um material relativamente barato. Obviamente que existe outros componentes aí no mercado, outros tipos de pastas térmicas, tá? Esse dióxido, ele é bastante usado justamente porque ele não é um material condutivo. Então, mesmo que ocorra dele escorrer na placa-mãe, ele não vai causar um curto-circuito, porque ele não é um material que conduz energia. Tá? Enquanto que outros materiais aí de pastas térmicas, que até inclusive podem dar uma aderência maior, mas eles pode acontecer desse material ser condutivo, e se ele derramar na placa, ele pode causar um curto-circuito, consequentemente a queima da placa. E os dissipadores se dividem em ativo e passivo. O dissipador passivo, ele é só o componente metálico realmente. Eu não preciso de mais nenhum outro componente ali complementar. É apenas a pecinha metálica colada no meu componente e isso já é suficiente para eu conseguir dissipar o calor. Ocorre que existem outros componentes, como o microprocessador, a quantidade de processamento que ele gera faz com que o aquecimento, o calor seja tão grande que só o dissipador, só o material metálico não é suficiente para dissipar o calor. Então, nesse caso, entra os dissipadores ativos. Então, nos dissipadores ativos, eu tenho um outro componente importante, que é o cooler.
que é a nossa ventoinha do processador. Ele ajuda a dissipar esse calor. O calor que é absorvido desse material para esse material metálico, né, que fica ali no alumínio ou no cobre, gera um aquecimento, obviamente, nesse material, e ele ainda é resfriado mais rapidamente com o auxílio dessa ventoinha, desse cooler. Numa placa-mãe, por exemplo, eu tenho normalmente, tá? Isso não é regra, mas normalmente eu tenho os dissipadores passivos nos meus chipsets, né? Aqueles componentes importantes que nós vimos na aula passada. Nele normalmente tem um dissipador passivo colado nele, tá? Ele não precisa de ventoinha. Já no processador, isso hoje em dia é regra. Precisa ter uma ventoinha junto, tá? Então são chamados aí de dissipadores ativos. E eu tenho também, pessoal, como dissipadores ativos, dissipadores que são refrigerados a água ou a nitrogênio. Tá? Quando é a água é chamado de water cooler, quando é nitrogênio é chamado de nitro cooler. Nesse caso, pessoal, isso não é tão comum. Eu vou ter um uso desse em equipamentos aí realmente de grande capacidade de processamento. Mas não é comum eu ter isso num computador aí mais básico para usar em casa. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês darem uma olhada, a nível de curiosidade aí, de um water cooler. Então ele tem um recipiente, tá? Um recipiente de água ou nitrogênio, e eu tenho algumas mangueiras que levam a água desse recipiente até o cooler, até o processador. E eu tenho uma bomba d'água que faz circular, que faz girar essa água, fazendo com que seja refrigerado aí tanto o dissipador quanto o próprio processador, obviamente, né? Notem que você precisa também de um gabinete aí maior, um gabinete especial que tenha espaço para comportar aí esse reservatório de água ou nitrogênio, espaço para caber aí essas mangueiras da água. Também é necessário muito cuidado, porque uma vez que você mexe com água, é um material aí condutivo, se ocorre um vazamento aí, tanto de mangueira, um vazamento no reservatório, e essa água acabar caindo no circuito, acabar caindo na placa, certamente ocorrerá queima da placa, queima de um ou outro componente aí, né? Mas compromete aí todo o funcionamento do computador. Então, pessoal, para quem trabalha com suporte técnico, é muito comum ocorrer problemas relacionados à refrigeração, né? Então, suponhamos que tenha um computador que está travando. É muito comum o travamento do computador estar relacionado a problema com refrigeração. Então, se eu tenho um problema relatado aí de um computador que está travando, tem grande chance do problema estar na refrigeração, na ventoinha. Inclusive, pessoal, preventivamente, é importante aí para quem trabalha com suporte, pelo menos uma vez por ano, abrir o gabinete, faz uma limpeza geral, porque ocorre muito do cooler parar, deixar de funcionar, devido à sujeira. Tá? Ele trabalha tendo que girar muito rápido e ele acaba pegando muita sujeira. E isso causa o travamento das hélices dessa nossa ventoinha. Então é muito importante fazer preventiva, fazer uma limpeza geral, justamente para que não cause aí esses travamentos ou até mesmo a queima do processador. O processador trabalha de uma forma tão quente, mesmo com o cooler funcionando, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, né? Embora seja arriscado, mas se a gente colocar a mão, colocar o dedo próximo ali ao processador ou no próprio dissipador, ele é muito quente, é uma peça bastante quente, mesmo com o dissipador. Então, quando ele para, realmente o processador
muito provavelmente vá queimar. E é isso, pessoal. Dissipadores é aí um assunto mais simples, né, de fácil entendimento. Espero que todos tenham compreendido. Forte abraço a todos. Tchau!